Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base o Evangelho segundo São João, capítulo 18, versículos 28 até o 32. E destacamos o versículo 32 que diz assim: Isso aconteceu assim para que se cumprisse o que Jesus tinha dito quando falou a respeito de como ia morrer. O tema de hoje é: Jesus é a oferta pelo nosso pecado. Quando Deus criou o mundo, ele colocou leis, uma enormidade de leis na natureza. Assim, as coisas são obedientes às ordens de Deus. A natureza obedece a Deus. Para o ser humano, ele também colocou outras leis de forma especial, leis que os animais da natureza não tinham. Era a santa vontade de Deus. Então, Adão e Eva, na santidade, sabiam bem certinho o que eles deveriam fazer e o que eles não deveriam fazer. Estas leis de Deus, elas foram quebradas quando Adão pecou contra o Senhor. E a partir disso, todos nascem no pecado, e nascendo no pecado, todos eles estão sujeitos à condenação. Sim, porque não são agradáveis a Deus. Ninguém é santo, ninguém é perfeito. Não existe ser humano neste mundo que pudesse ser dito que nasceu santo. Ou então, num momento da vida, tornou-se santo. Todos nascem pecadores. Todos nasceram pecadores e assim vão nascer até o último dia que Deus tem estipulado para este mundo, o dia do juízo final. E nós, por sermos pecadores, nós teríamos que pagar a nossa conta diante do Senhor. Mas Jesus Cristo assumiu a forma de servo, o Deus homem, e pagou a nossa conta, ele mesmo pagando de forma inocente. Jesus, santo, perfeito, inocente, pagou a nossa culpa, o nosso pecado lá na cruz. Por esse motivo, nós podemos ir tranquilamente na direção de Deus Pai em oração e falar para Ele: perdão, Senhor. E Deus nos perdoa através de Jesus. Nós não podemos pedir o perdão a Deus, a reconciliação com o Pai, através de outro nome, somente através de Jesus Cristo. E isso realmente funciona desta forma. Deus fez isso ser desta forma. E não tem outro jeito. Não tem outros atalhos para receber o perdão de Deus. Também não adianta eu praticar a bondade, o amor aqui na terra, o respeito, as boas obras para atingir a perfeição, porque eu nunca vou conseguir chegar lá. É importante dizer isso, porque tem muita religião ensinando isso, que nós temos que fazer o bem para que aí o Senhor vá se agradar de nós. Na verdade, é diferente. Nós cremos em Deus através de Cristo e queremos fazer o bem. Sim, isso é agradável ao Senhor. E Jesus está agora aqui preso diante de Pilatos e diante dos principais judeus para ser sacrificado. Ele mesmo tinha falado que isso iria acontecer. Só que seria de uma forma bem cruel. A cruz do Calvário, o Gólgota, este momento de cruz foi terrível para muita gente. O Império Romano condenou muita gente à morte de cruz. Os judeus, eles não tinham esse ritual de morte de cruz. Quando eles condenavam uma pessoa, eles apedrejavam esta pessoa, mas não com pequenas pedras, com pedras enormes, e jogavam sobre a pessoa, e vários desses jogando quebravam os ossos, o crânio, e a pessoa então morria.
Os judeus, eles não queriam fazer nada porque não estavam ordenados para fazer isso. O Império Romano, ele teria que fazer esta façanha da morte de Cristo. Mas os judeus insistiram tanto assim que o Império Romano crucificou Jesus Cristo na cruz. Só que nenhum deles sabia, não que Jesus não tinha avisado, mas eles não sabiam que esta morte na cruz seria para a salvação da humanidade, para todo aquele que crê e aquele que pede o perdão a Deus. E assim Jesus Cristo, mesmo de forma inocente, foi julgado e foi condenado e morto na cruz, e ressuscitando, é claro, ao terceiro dia, pagou todos os nossos pecados. Nós podemos ir diante de Deus e falar: perdão, Senhor, através de Jesus, e temos realmente o perdão. Alguns têm dúvidas a respeito de que pecados o Senhor pode perdoar, mas nós podemos dizer de forma bem clara: todos os pecados têm perdão, porque todos os pecados foram cumpridos lá na cruz do Calvário e Deus aceitou o cumprimento da morte de Cristo. Então, a justiça de Deus foi realizada, a santa lei do Senhor, tanto na natureza como também de ordem religiosa e espiritual, tudo foi cumprido. E não é preciso fazer mais nada, apenas crer no Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. E pessoas que creem se arrependem, pedem o perdão através de Cristo e recebem o perdão. Veja que maravilha foi a obra de Cristo por todos nós. Sim, foi um grande sofrimento e que nós não gostamos desse sofrimento, mas aceitamos o seu pagamento, o pagamento da nossa transgressão, o pagamento do nosso pecado na cruz. Sim, nós temos o perdão. Vamos pedir sempre de novo o perdão de Deus todos os dias da nossa vida, através de Jesus. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai Celestial, perdoe-nos todas as nossas dívidas que temos diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém.